o Castelo, o Rá-Tim-Bum já tinha sido um sucesso. Sim, foi um estouro, na verdade. Foi uma estouro, coisa né? que nunca tinha acontecido. Teve uma quantidade de audiência que poucas vezes teve na TV Cultura. Exato. E outra coisa muito legal, era numa época que vocês vinham todos do teatro, todo mundo que fazia os programas da Cultura era uma galera de teatro. Né? Então, Então, essa é os uma coisa que você personagens fala, eram mas tem fantásticos. algum segredo? Eu falei, tem, os atores são de teatro, são pessoas que estão acostumadas a inventar também, né? Isso. E que a gente ensaia, a gente fica fazendo a peça várias vezes. Então todo mundo tem uma coisa de reinventar, né, o que está fazendo. É. E que ator de televisão não tem essa possibilidade, porque tem que fazer Muito 50 rápido, cenas é. por dia, não tem como, né? Você tem razão. Nossa, o Edu Silva fazia O Bongo. Bom, Aqui, o que já veio... semana passada, na última semana... a A Grace fazia Rá-Tim-Bum. Tinha o núcleo da família, né? Que eles assistiam. sim. Que era a mãe Mônica da família Facchini. do Rá-Tim-Bum. E tem o João Vitor também, né? João Vitor Dalves. O Que João é Vitor. o menino. O menino. João Vitor Menino. estudou comigo. Na escola de teatro lá. A gente fez junto lá. Ó, tá Na vendo? época. Esse continuou, né, fazendo. Olha aí. O João eu acho que agora eu não sei, eu acho que ele continua. Eu na acho verdade, eu não que sei. agora ele tá dirigindo também bastante. Ah, é? Tenho quase Ah, é? certeza. Faz tempo, eu gravei um comercial com ele há uns 15 anos, ele tava montando uma produtora. Que legal. E agora vem cá, ô Fala. Flávio. Mas aí então, o Rá-Tim-Bum já foi um fenômeno. Mas, cara, desculpa, eu acho que o Castelo... é uma não é uma trilogia, mas é uma trinca. Rá-Tim-Bum, Castelo e Ilha, né? Ah, sim. Cara, eu acho que o com Castelo certeza. acabou se tornando mais icônico. Não, completamente, mas eu acho que tem a ver com o fato de ter um núcleo principal fixo, Sim, sabe? Os personagens. verdade. O Nino é meio Mickey, assim, né? E as crianças também, todos aqueles personagens que vão lá toda semana, eu acho que é uma coisa que ajuda, sabe? Sim. Porque o Rá-Tim-Bum era assim, né? Você nunca sabia o que ia acontecer. O Rá-Tim-Bum, ele tinha muitos quadros, né? Sim. Ele lembra... Desculpa, você criou o X-Tudo também ou não? Não. Porque ele também tinha essa característica, né? Tinha Sim. quadros distintos, assim, né? Você até tinha aquela família que assistia, Sim. mas ia abrindo vários quadros muito legais. Mas o Castelo, é o que você falou, ele já era uma sériezinha. Os Sim. personagens fixos ali. Dá pra chamar de seriado. É um seriado, exato. E o mais curioso é que ele não tem tantos episódios assim, né? Quantos são? 90. Bastante. Então desculpa, então eu tô confundindo. Não é que ele tem bastante episódio. O Mundo da Lua é que tem 52. É isso! Mas o Castelo, eu confundi. Ele Tá. tem bastante episódio. Mas ele foi gravado num curtíssimo espaço de tempo, não é? Mais ou menos. Quanto Pra tempo? televisão, foi mais de um ano. Então, mas olha que louco. Pra mim, que passei a infância Nossa! assistindo, Sim. eu achava que era como se fosse hoje em dia, temporadas. Nossa, Sim, coitado todo dos mundo. atores. Vocês, então. na verdade, gravaram numa leva. Numa leva. O time Perona a gente gravou em 2 semanas. Time Perona em 2 aquilo. semanas. Foi uma loucura. Mas eu fico pensando nos atores, né? Eles trabalharam um ano e aí ficou o resto da vida, né? O pra resto da eles. vida. Agora, por exemplo, o contrato deles, que eles fizeram Isso já é coisa de ator. de ator. Enquanto aparecia, eles eram contratados ou não era contrato da... Não era mais da- contratado. Não tinha como. Custa muito caro. Aquele programa, juro, se for Cara- fazer agora de novo, eu não sei quantos milhões de dólares. Gente, É muita gente, muito cenário, muita roupa, muito tudo. Aliás, é uma boa pauta você trazer, porque assim, realmente, o programa, você percebe um investimento de arte, figurino altíssimo. Sim. E a cultura, ao mesmo tempo, ela é conhecida ela é uma TV estatal ou é federal? Estatal. Não é, é uma fundação. É uma fundação. Padre Anchieta, que o Estado de São Paulo mantém até um certo ponto. Até um certo ponto. Mas, por exemplo, ou seja, ela nunca foi conhecida por ter muitos recursos. Tipo, Não. se alguém me mostrasse. Absolutamente. Se alguém me mostrasse o Castelo, eu ia falar, acho que foi a Globo que fez esse programa, né? Foi talvez o maior orçamento da cultura ali. Eu acho que sim. Não sei te dizer. O Mundo da Lua foi bem caro também. É mesmo? Porque aquele cenário é um absurdo, né? Você sabe que o cenário, ele parecia uma casa de verdade. Não era separado as coisas, como normalmente é. Você assim, tem a sala de uma casa, aí depois tem um quarto, tem outro quarto. Caraca. Não, aquele era, você subia escada, você chegava nos quartos. Cara, eu jurava que Era vocês muito gravavam louco. numa casa real. Não, então, porque foi feito para parecer uma casa. Então os atores se sentiam numa casa mesmo. E tem muita cena externa. Isso eu acho que passa pro público. Passa sabe? muito. Né? Eu jurava até agora que era uma casa. Não, Porque tem uma cena de casa que quintal. é ao lado de fora. Isso.
E o Marcos Van Stock, que fez aquele projeto, ele é maluco. Ele praticamente copiou a casa por dentro, entendeu? Cara, o cenário era uma reprodução da casa. Eu achei que era uma casa. Eu jurava. Então, Nossa. tem a casa que é, inclusive, todo mundo, muita gente sabe onde é aqui no Alto de Pinheiros. Sim, eu já fui. Sempre tem alguém lá tirando foto. Eu já vi, E já agora passei tem um demais. muro alto, É já mesmo? dificultou, mas mesmo assim as pessoas vão. E teve uma vez muito engraçado que o Luciano, que é o Lucas Silva, né? Ele foi lá fazer uma matéria, porque eu mesmo fui lá várias vezes também, para fazer coisas para o meu canal. E aí ele acabou de fazer tal e passou quando ele chegou, tinha um carro que tinha acabado de tirar fotos e tal, e estava indo embora, né? Aí ele foi atravessar a rua e ele viu que o carro, de repente, parou. Aí o cara veio bem devagar assim, eu não acredito que eu vim na casa do Lucas Silva e ele está aqui presente. Pô, teve que tirar 60 fotos, dar autógrafo. Mas é assim, é um lugar que é muito louco. Parece uma coisa que é sagrada, assim, sabe? E As mora, pessoas vão visitar, vamos visitar. e mora gente lá normal. Sim. Pô, deve encher o saco da Sim, pessoa. se amolaram e fizeram um muro Fizeram enorme. um muro, não dá mais pra ver tanto a casa Não dá assim. pra ver. Agora, Chega. ô Flávio, É. o Mundo da Lua, é o que você falou, ele é uma série que, obviamente, cada episódio acontece um conflito ali diferente, tá? Aham. Uma abordagem. Mas, por exemplo, tanto o Rá-Tim-Bum quanto o Castelo, eles têm essa variedade de quadros e cada um explora essa coisa da educação na higiene pessoal, reciclagem e tal. Como que era na sala de roteiro? Porque assim, isso demanda um conhecimento. Sala de roteiro é uma coisa muito engraçada. Foi muito... Sala de roteiro. Na sala de roteiro. casa. Tinha a sala de produção dos programas infantis. Então, mas e como que vocês chegavam? Porque assim, demanda uma gama de conhecimento, tipo, é um conhecimento musical, geografia, tudo. Como é que era essa equipe de vocês? Era você? Como é que era no Castelo? No Castelo? É. Então, o Castelo foi diferente. Tá. Porque ele tem tantos quadros que não dava tempo de escrever tudo, entendeu? Só uma equipe. Certo. Então tem várias coisas que foram escritas por uma pessoa só. Assim, a Morgana foi uma pessoa que escreveu, Ah. que eu acho que é a Cláudia Dalla Verde, mas eu não tenho certeza. Eu sei que eu escrevi do Tibio Perônio. Na verdade, um outro roteirista já tinha feito uma base, assim. Tá. Mas aí, como eu tinha inventado o personagem junto com o Cal, aí ele pediu para eu reescrever, e aí eu fiz mais parecido com aqueles detetives do Tintin, você sabe, né? Sim, do Que bom e do bom e do inclusive, bom. eles falam coisas que os detetives É verdade. falam. Eu diria mais, eu diria não sei o que, isso é dos detetives. Mas aí, por exemplo, então eu entendi. Então, por exemplo, sei lá, as histórias ali do mal. Ah. Alguém criava só as histórias do mal. Sim. E aí tinha uma equipe que pedagógica, né? Isso, tem uma equipe E pedagógica. falava, olha, vamos falar sobre isso, temas, né? Se bem que como eu já tinha escrito vários programas... Você já tinha um conhecimento então, pedagógico. quando eu inventei com o Cal, depois eu fiz um tipo de umas sinopsezinhas, né? Entendi. De todos os personagens, de todos os episódios, né? Mas aí isso foi desenvolvido depois por outras pessoas. E na verdade, esse foi o meu grande problema, assim, quando você fala, o que foi chato na sua carreira? Era a equipe pedagógica, que era... Tem uma coisa, a gente contou várias vezes, então eu posso contar de novo. Tinha uma que era a chefa, Célia Marques, ela chamava. Que era uma pessoa muito legal, muito culta, inclusive, mas ela tinha, assim, umas ideias meio antigas de como a educação, né? E aí, por exemplo, o Rá-Tim-Bum foi quando começou a dar errado. A gente escrevia, tipo, ficava pensando como novas músicas, porque deixa eu explicar uma coisa antes. O Catavento tinha que seguir o currículo oficial da pré-escola da rede pública do Brasil. Caraca. Então tinha coisas assim que, por exemplo, que não era possível. Por isso que tem a família, porque tem umas coisas que a criança tem que fazer igual. Então aí eu coloquei aquela família, porque aí eles fazem. Quem sabe a criança em casa faz também, né? Porque esse era o objetivo, né? E aí o Rá-Tim-Bum a mesma coisa, o mesmo currículo. E era assim, 200 vezes perto e longe, 350 vezes direita, esquerda, entendeu? Os assuntos eram meio poucos, assim, e
repetidos assim até. Entendi. Então a gente ficava se matando para inventar novas maneiras de falar a mesma coisa. E aí chegava na mão dela, ela tudo que não era a informação, ela riscava e falava desnecessário. Gente, Então a gente olha o roteiro, tudo que a gente tinha se matado para inventar, ela achava que era desnecessário. Se fosse seguir o que ela queria, o programa ia ter 6 minutos, no máximo. E era uma aula. Ia ser uma assim, aula. vermelho. Isso é vermelho. Ó, vermelho. Ponto. Blá, blá. Entendeu? O resto é desnecessário. O lúdico ela achava desnecessário. Aí, o mais louco é que aí estreou o programa, porque teve uma briga lá. Um dia ela descobriu. Porque em televisão sempre tem um monitor mostrando o que está passando, né? Sim. E aí já tinha estreado. E aí ela olhou e falou, peraí, isso aí eu falei que não era para fazer. Aí teve uma briga lá. Eu não estava lá no dia. Mas até ela se sentiu mal, teve que ir para enfermaria. Tudo desnecessário. Mas aí aos poucos ela foi vendo que era bom, sabe? Que era ela necessário, chegou... né? Então, no próximo programa, que foi um da Lua, já foi mais fácil. Não totalmente, tá? Mas foi. E aí me falaram depois, porque ela foi chamada para palestras no Brasil inteiro, assim, durante 2 anos ela ficou viajando pelo Brasil. Olha aí. Dando palestra. E aí falaram assim, começava assim, nós, da TV Cultura, quando fizemos o Rá-Tim-Bum, achamos que a informação não podia ser só assim, a informação, que precisava ter uma coisa assim para divertir as crianças. Então tá bom.